Uma das grandes questões, assim, eu acho que um grande, vamos dizer, o pulo do gato dos honorários, aí não é só eu que falo, a gente vê outros profissionais falando isso, a gente vê isso tem ganhado uma repercussão aí nas redes sociais, né, com outros profissionais, é a questão de cobrar por etapa, né, reconhecendo ali a proporção do trabalho, né, uma coisa razoável dentro daquele trabalho que vai ser feito. Eu acho que esse é um grande erro que existe na cobrança dos honorários, tanto envolvendo fase pré-processual, que nós vamos falar um pouquinho e vamos dar destaque para isso, como envolvendo o custo do processo, é você cobrar aquele preço fechado. A gente sabe que as tabelas da OAB, Brasil afora, dão uma ideia assim, do preço fechado. Inventário, tantos por cento do patrimônio, mínimo de tantos reais. Divórcio, litigioso, X, divórcio consensual, Y, né? E só que entre o início, entre a procura, o primeiro contato que o cliente tem com você até o final, né, o último contato, existem várias etapas. E vejam que eu estou falando no último contato, esse último contato pode ser no curso da demanda e pode ser também ao final, lá com o efetivo trânsito em julgado da demanda. Né? Ter essa clareza que a qualquer momento o advogado ele não precisa estar vinculado ao processo do resto da vida. Eu vejo assim, observo, já anotei e já inclusive sofri isso. Às vezes o cliente pagou lá R$ 1.000, R$ 2.000, o que for, na entrada, o preço que o advogado cobrou dele, e aí começa a ter uma relação abusiva com o advogado. Né? Começa a ser indelicado com o advogado, de ser abusivo de uma forma que não se faz, inclusive, nas relações trabalhistas. Né? Levantar o tom de voz para o advogado, ser mal educado com o advogado, às vezes, pelo fato de não estar sendo atendido ali imediatamente, ser grosseiro com o advogado, ninguém é obrigado a, a lidar com isso. Ontem mesmo, né, eu tenho um inventário e eu posso contar, acho que sim, posso contar, que envolve uma questão, valores consideráveis, e eu me combinei de receber aí ao final uma porcentagem. Né? Tem algumas questões litigiosas, etc. E aí o meu cliente lá foi um pouco, né, falando, me cobrando, e a gente entende, né, que quer resultado, quer que o processo resolva, só que tem hora que não depende só do advogado, né? Além do mais, um inventário litigioso, tem uma série de discussões. Inclusive, eu vou até falar um pouco hoje aí também da questão lá do testamento do Zagallo, né, que a gente viu aí, que é um dos novos casos da mídia, né? Ter Gugu, Mussum, agora o Zagallo, sempre tem um ou outro caso aí midiático aí envolvendo esses litígios que demoram anos por vários motivos que a gente falou aqui. E aí eu me vi sendo interpelado pela cliente e uma relação já de 10 anos, né? Imagina, uma relação de 10 anos, ela vai modificando qualquer relação, seja de amizade, com familiar. Imagina com o cliente, você se relacionar com ele, né, em razão daquela demanda, daquele processo, daquela situação tão desgastante para ele, cliente, durante 10 anos. Eu chego a dizer que é quase que inevitável que haja certas indisposições. Acontece isso às vezes com as pessoas que a gente mais ama, né? Tem hora que a gente, não tô de saco cheio de fulano, ou tá de saco cheio de ciclano. E aí, o contrato é uma segurança para que o advogado seja realmente respeitado e bem tratado. E em determinado momento, esse cliente foi um pouco, eu achei indelicado comigo. Falei com ele, não, tudo bem, o que a gente faz? A gente rescinde o contrato, eu vou habilitar lá no inventário para receber pelo que eu trabalhei até agora. No meu contrato está previsto isso, essa questão das porcentagens em caso de certas etapas. Ao final lá eu vou receber uma porcentagem maior. Né? Mas se eu sair agora, tem essa previsão, eu habilito lá pelo que eu já trabalhei, e aí você procura outro advogado. Né? Se você não está satisfeito, o que eu posso fazer? É claro, né, gente, não é levar nada a ferro e fogo. Tem hora que a gente, como advogado, a gente tem que ser, a gente como profissional, tem que ser racional. Às vezes o cliente vai falar ali para desabafar,
né, para colocar, para descarregar ali. Então tem hora que você tem que relevar, deixar para lá, né? Ah, fulano estava meio nervoso hoje, ele está preocupado, ele está passando por dificuldade financeira, ele precisa muito desse dinheiro, né? E além do mais, causas familiares, a vida da pessoa está envolvida ali. Então nós temos que ter essa sensibilidade, né? Tem que ter essa clareza. Tem que ter, isso faz parte da formação do bom profissional dessa área. Mas aí, daí a aceitar, às vezes, certos esculachos, desmandos, o advogado não é obrigado. Nem o advogado, nem ninguém, né? Nem ninguém. Eu gosto muito de fazer a comparação com um funcionário mesmo. Um funcionário lá da empresa, o empregador, ele não pode chegar e gritando com o funcionário, destratando ele, questionando ele assim na frente das outras pessoas, sendo grosseiro. Ele não pode. Se ele fizer isso, ele pode até responder no processo trabalhista. Né? Isso pode ser até objeto de rescisão indireta, né? Se o empregador ele é rotineiramente grosseiro, se ele expõe o funcionário, trata ele de maneira descortês, isso pode ser objeto de rescisão indireta de contrato de trabalho e até mesmo de responsabilidade civil. Por que não na relação também com o prestador de serviço, que é o caso do advogado? Então, veja, por mais que. E aí, vamos num exemplo prático, você não teve essa cautela, dividir por etapas a remuneração dos seus honorários, pensar o seu contrato, né, de forma proporcional e razoável, pensando, inclusive, numa eventual rescisão. Né? Tudo bem, amanhã ou depois, se o meu cliente quiser rescindir, ok, ele vai me pagar até aqui, ou ele já me pagou, eu vou estar remunerado pelo que eu trabalhei até agora, e ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Ninguém é obrigado a ficar vinculado o tempo todo.